Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Estenda suas mãos em minha direção, ore por mim. Espírito do Senhor, essa é a tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor, fala conosco, usa a minha vida como instrumento do Senhor, e que cada um dos teus filhos, Senhor, sejam abençoados, transformados, edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez pedindo a todos que enquanto eu prego, você esteja orando em línguas, orando baixinho, orando no Espírito, intercedendo o tempo todo, enquanto estou pregando a palavra. Amém? O tema dessa reflexão de hoje à noite é a importância da comunhão, tendo uma vida em comum. Vamos repetir comigo? Diga comigo assim: a importância da comunhão, tendo uma vida em comum. Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele trabalha a ideia da igreja como o corpo de Cristo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E ele vai trabalhar que, como corpo de Cristo, a igreja precisa viver em unidade, em união. Ele trabalha muito essa ideia da igreja como corpo de Cristo. Há um outro texto muito precioso, se eu não me engano, em Romanos 12, ou é 1 Coríntios 12, que ele diz exatamente isso também. A igreja como corpo de Cristo, ele vai dizendo das partes do corpo. Cada uma tem a sua função, mas nós devemos, mesmo cada um tendo a função distinta no corpo de Cristo, devemos ser unidos, entendendo que cada um de nós necessitamos uns dos outros para viver organicamente no corpo de Cristo, para experimentar das bênçãos do Senhor no corpo de Cristo. Amém? Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a viver uma vida de maneira digna do nosso chamado. Nós somos orientados a viver de modo digno do nosso chamado. Sabe o que isso significa, queridos? Que quando Deus nos chamou para fazermos parte da família de Deus, por meio da nossa fé em Cristo, todos nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando nos rendemos a Cristo, nós nos tornamos parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Eu e você fazemos parte da família de Deus. E quando isso aconteceu, Deus tem um propósito em mente para a nossa vida. E um deles é que nós possamos viver em plena comunhão, união, unidade, uma vida em comum com os demais membros do corpo de Cristo. Amém? E que nós possamos viver de acordo com esse propósito. A Bíblia diz em Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então esse é o propósito. O propósito é que nós possamos, como igreja, viver em unidade, viver em união, viver em comunhão. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Talvez uns representam a mão, os olhos, os pés, os órgãos internos. Não importa quem você seja no corpo de Cristo. O que importa é que cada um de vocês são extremamente úteis no reino de Deus. São extremamente importantes no reino de Deus. Cada um de nós somos necessários no reino de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Então Paulo vai trabalhar essa ideia de unidade na diversidade. Então nós devemos, para viver em unidade, nós devemos viver em humildade, viver em domínio próprio, que é mansidão, sermos pacientes e suportarmos as fraquezas
uns dos outros em amor. Ele diz isso no verso 2. Ele diz assim, olha, com toda a humildade e mansidão. Mansidão aqui é a ideia de autocontrole, de autodomínio, de domínio próprio. Com longanimidade, que é paciência. E ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Então a ideia de que nós precisamos suportar o nosso irmão em amor. É o amor de Cristo em nossos corações que nos permite suportar as fraquezas do nosso irmão. Amém? É o amor de Cristo em nossos corações que nos permite suportar as deficiências, que nos permite suportar as fraquezas, as debilidades do nosso irmão. E a Bíblia diz claramente que é preciso suportar um ao outro em amor. E é interessante porque a gente vai ter aqui na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, muitos mandamentos que nós chamamos de mandamentos da mutualidade, ou mandamentos da reciprocidade. Que é isso? São aqueles mandamentos que diz assim, uns aos outros. É aquele mandamento de dar e receber. Ame uns aos outros. Perdoe uns aos outros. Leve as cargas uns dos outros. Suportai uns aos outros em amor. Significa que eu preciso suportar você em amor. E você precisa me suportar em amor. Eu preciso suportar as tuas fraquezas em amor. E você precisa suportar as minhas fraquezas em amor. Senão não pode haver unidade no corpo de Cristo. Senão não pode haver unidade na igreja. Então Paulo trabalha a ideia da igreja como a ideia de corpo. Ele também trabalha a igreja com a ideia de família de Deus. Então numa família é preciso que se observe esses princípios para que haja comunhão. Na família espiritual que é a igreja, também é necessário que esses princípios sejam observados para que possa haver unidade, união. Ele diz mais, que nós devemos fazer de tudo para conservar a unidade que o Espírito Santo traz. Porque a unidade da igreja, a unidade no corpo de Cristo, ela não é um produto da força humana, não é um produto do esforço humano. A unidade ou a união no corpo de Cristo é gerado pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que gera unidade. Amém, queridos? É o Espírito Santo que gera unidade. E aí Paulo diz isso no versículo de número 3. Ele diz assim, esforçando-vos diligentemente. Então precisa haver um esforço diligente, um esforço consciente. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nessa outra versão diz assim, façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito Santo dá. A união que o Espírito dá. Amém? Então quem dá essa união, quem gera essa unidade na igreja, é o Espírito Santo. Quem coloca em nosso coração a disposição de amar o outro, é o Espírito Santo. Quem coloca em nosso coração a disposição de perdoar o outro é o Espírito Santo. A Bíblia nos diz, em Romanos, se eu não me engano, Romanos 5,3, que o Espírito Santo já derramou o amor de Deus em nosso coração. Então se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você já tem o amor de Deus no seu coração. A gente às vezes fala assim, ah meu Deus, me dá amor. Não, você não precisa orar pedindo amor. Porque se você tem o Espírito Santo, amém? Se você já é nascido de novo, se você é nascido de Deus, você já tem o Espírito Santo. O apóstolo João diz assim, que nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Agora, muitas vezes, o amor fica camuflado por conta das lutas, das intrigas, das dificuldades. Por isso nós precisamos exercer isso, exercitar isso, que já está em nosso coração. Porque nós precisamos entender que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão da vontade. Nós decidimos conscientemente, pela graça do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, amar o próximo, amar o nosso irmão. É uma decisão, faz parte da volição, da nossa vontade consciente. Amém, queridos? E aí ele diz assim, que nós precisamos nos esforçar. E nessa versão diz, façam de tudo para conservar a unidade que o Espírito Santo dá, conservar a união que o Espírito Santo dá. Façam de tudo. Agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente faz isso por meio da oração. João 17, 20 a 23. Por meio da oração.
nós precisamos orar pela unidade da igreja. Nós precisamos orar pela unidade. João 17, verso 20 a 23. A Bíblia fala sobre unidade. Jesus orando pela unidade. Amém? Diga para o seu irmão assim: nós precisamos, como Jesus, orar pela unidade. Amém? Então nós precisamos orar pela unidade. Precisamos orar pela união da igreja. É uma coisa que eu tenho orado muito. É uma das minhas orações. Pela igreja local, pela igreja que nós fazemos parte, nós congregamos, especificamente o Ministério Shalom. Eu tenho orado: Senhor, guarda os nossos irmãos em unidade, em união, amando um ao outro, os irmãos intercedendo uns pelos outros, orando pelos outros, ajudando uns aos outros, carregando os fardos uns dos outros em amor, que haja verdadeira unidade, verdadeira comunhão, perdão, que nós sejamos de fato uma família. Então é algo que eu tenho orado constantemente. E oro também pela unidade da igreja do Senhor Jesus como um todo. Oro pela unidade da igreja na cidade. Oro pelos pastores, os demais pastores. Todos os pastores eu coloco diante do Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos os pastores da cidade. Cobre com teu sangue. Que haja unidade entre os pastores. Que não haja uma visão competitiva. Que não haja, vocês nunca me viram. E que Deus me guarde que vocês nunca me vejam falando mal de nenhum pastor aqui nesse púlpito, e nem pessoalmente para nenhum de vocês. Vocês nunca me viram fazer isso. Não é verdade? Nunca me viram. Pode ter algum pastor que tem uma prática que eu não concorde, mas eu não falo mal. Então a gente tem orado pela unidade da igreja. A gente tem orado pela unidade da igreja, tanto da igreja local, como a unidade da igreja do Senhor Jesus, na cidade, na nação. E a Bíblia nos ensina isso. Jesus, ele está orando. Olha o pedido de Jesus. Lá na oração sacerdotal, em João 17, Jesus está dizendo assim: e peço que todos sejam um. Peço, Pai, que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então olha que interessante. Quando há unidade na igreja, quando há verdadeira comunhão na igreja, isso se torna um propósito evangelístico. E se torna, a unidade da igreja se torna evangelística, se torna um poder evangelístico. Porque Jesus disse assim, que quando nós estejamos unidos com Ele e o Pai, e unidos uns com os outros, olha que interessante. É uma unidade vertical, a nossa unidade é a nossa comunhão com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo, amém? Mas uma unidade também horizontal, porque nós temos unidade e comunhão verdadeira uns com os outros. Então quando nós estamos em comunhão com o nosso Deus e em comunhão com os nossos irmãos, isso é um evangelismo, porque o texto está dizendo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando é que o mundo vai crer que Jesus é o enviado do Pai? Quando é que o mundo vai crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade dos seus pecados? Quando é que o mundo vai crer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para nos redimir dos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário por nós? Quando isso vai acontecer? Quando o mundo olhar para a igreja e ver a unidade na igreja. Amém, queridos? Então a unidade, ela é evangelística. A unidade, ela promove evangelismo. Porque as pessoas, imaginem, as pessoas chegam aqui e elas veem verdadeira comunhão, amor, são bem recebidas, bem tratadas, elas veem os irmãos se amando, elas não percebem hipocrisia nos relacionamentos, não percebem fingimento, não percebem falar mal dos outros nos relacionamentos. O que acontece? As pessoas se sentem acolhidas e o Espírito Santo começa a trabalhar no coração delas e elas se rendem a Cristo. As pessoas olham de nós, olham para nós e vê que realmente é a unidade. Então elas vão desejar esse evangelho. Mas infelizmente as pessoas do mundo falam que nós evangélicos somos desunidos. Quem já ouviu isso? Infelizmente, isso é uma triste realidade, que nós precisamos buscar em Deus restaurar isso, essa verdadeira unidade. Porque a unidade fará o mundo crer que Jesus é o enviado do Pai. Amém, queridos? Versículo de número 22, a Bíblia diz assim: a natureza divina que
a natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Então observe que a unidade da igreja, ela tem como base, ela tem como parâmetro a unidade de Cristo com o Pai. Vocês estão prestando atenção nisso? Ele está dizendo, assim como eu e o Pai somos um, eu compartilhei a minha natureza com eles, eu compartilhei a minha vida com eles, para que eles também sejam um, assim como nós somos um. Verso 23, e eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, e que me amas, e que amas os meus seguidores, como também me amas. E que amas os meus seguidores, como também me amas. Mais uma vez Jesus está dizendo, para que o mundo saiba, né? Para que o mundo creia, no outro versículo, para que o mundo saiba. Então ele está apontando que a unidade da igreja, a comunhão da igreja, vai fazer com que as pessoas lá de fora creiam no Evangelho de Cristo, creiam em Jesus, creiam em Cristo Jesus. Então é extremamente importante, meus amados, que nós possamos viver essa unidade. E aí o texto diz que nós precisamos nos esforçar para isso. E como é que a gente se esforça? Primeiro em oração. Então esse texto é uma oração de Jesus. João 17 é Jesus orando pela unidade, é Jesus clamando pela unidade, é Jesus clamando para que nós sejamos unidos. E aí nós também precisamos fazer isso. Nas suas orações, nas suas intercessões, ore pela unidade. Senhor, guarda a igreja em unidade. A minha igreja, a igreja que eu congrego, a minha igreja Shalom, mas guarda cada igreja do Senhor Jesus, nessa cidade, no Brasil, nas nações da terra. Guarda em uma unidade, não uma unidade de manipulação humana, mas uma unidade gerada pelo Espírito Santo de Deus. Uma unidade produzida pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos orar. Ore pelo ministério de louvor, Senhor, que haja unidade no ministério de louvor, comunhão. Já pensou que coisa tremenda? Cada componente do ministério orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, perdoando as fraquezas um do outro. Unidade. Unidade no ministério de dança, unidade no ministério das células, no diaconato, na própria célula, na igreja como um todo. Unidade. Então, quando há unidade, queridos, a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como é que eu me esforço para manter unidade? Além de orar, não falar mal uns dos outros. Tiago 4, verso 11 e 12. Não falando mal uns dos outros. Nós precisamos buscar sabedoria para não falar mal dos nossos irmãos. Precisamos ter sabedoria. Eu sei que às vezes a nossa língua ela coça. A Bíblia diz que a língua é um pequeno membro, mas que se gloria, se gaba de grandes coisas. Que assim como uma pequena fagulha pode criar um grande incêndio, também a língua pode incendiar o nosso curso e ser incendiada pelo inferno. Existem duas maneiras da nossa língua ser incendiada, irmãos. Nós podemos ter a nossa língua incendiada pelo fogo do Espírito Santo, ou ter a nossa língua incendiada pelo fogo do inferno. A escolha é nossa. A Bíblia diz que nós não podemos, que da nossa boca não pode proceder bênção e maldição. Como é que eu, como cristão, aqui na igreja, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, eu abençoo a Deus, eu abro a minha boca para amaldiçoar as pessoas, para xingar as pessoas, para falar mal dos meus irmãos? Tiago diz que de uma mesma boca, de uma mesma fonte, não pode sair água amarga e água doce. Amém, queridos? Tiago 1,11. Meus irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas alguém que a julga. Não fale mal do seu irmão. Queridos, fofoca é pecado e nos distancia de Deus. Fofoca é pecado e quebra a comunhão na igreja. Fofoca é pecado e gera discórdia. Fofoca é pecado e gera desavença. Promove cisões.
promove intrigas, promove brigas. Então a Bíblia nos ensina, não fale mal. E muitas vezes não falamos assim, vou falar aqui para você orar. Não faça isso. Vou falar aqui olha, eu não falo não, mas eu vou falar aqui só para você orar. Não é? Não faça isso, porque isso é perigoso. Não precisa fazer isso. Ore você pela pessoa, mas não fale. Não fale mal dos irmãos em Cristo. Amém? Tem defeito quem não tem? Não é verdade? Então a Bíblia nos ensina isso. Não falar mal uns dos outros. A Bíblia nos ensina inclusive a falar bem de pessoas que falam mal de nós. Mesmo se a pessoa falou mal de nós, nós como cristãos vamos falar bem dessa pessoa. Amém, queridos? Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Então a Bíblia nos ensina, não falar mal. Porque se a gente fala mal, a gente quebra a unidade, quebra a comunhão, promove feridas. E às vezes o dano que a gente causa em uma pessoa falando o que não deve de uma pessoa, a gente mancha a reputação da pessoa, a gente, queridos, presta atenção nisso. Às vezes tem situações que acontecem que se tornam irreversíveis. Às vezes a gente mancha a reputação de uma pessoa e se torna irreversível. Não tem como voltar atrás mais. É igual, eu ouvi uma ilustração certa vez que alguém espalhou um boato de uma pessoa e aquele boato criou uma situação muito complicada para aquela pessoa. E depois de certo tempo, a pessoa que espalhou aquele boato se arrependeu, foi lá, pediu perdão e disse, não, tudo bem, eu lhe perdoo, mas eu quero te mostrar uma coisa. Vamos aqui comigo em cima de uma montanha. Ele levou o cara em cima de uma montanha. Sabe o que é isso aqui? Ele disse, é um saco de penas. Ele pegou, toma aqui esse saco de penas. Deu para ele. Agora, solta no ar o saco de penas. Ele soltou, abriu o saco de penas e soltou no ar. Aí o vento, isso em cima de uma montanha, o vento espalhou as penas por todo aquele vilarejo. Aí ele disse assim, agora eu quero que você vá em cada lugar onde tem uma pena dessa, pegue a pena, coloque dentro do saco e traga de volta para mim. O cara disse, isso é impossível, não tem como mais fazer isso. Ele falou a mesma coisa, eu lhe perdoo pelo dano que você me fez, mas o mal é irreversível, porque cada pessoa que ouviu esse boato, multiplicou esse boato, e tantas pessoas sabem desse boato, acreditam que é verdade o que você falou, e era uma mentira. Então quando a gente fala mal das pessoas, a gente pode destruir a reputação de alguém, destruir a vida de uma pessoa, destruir uma família, destruir um casamento, destruir uma igreja, destruir uma célula. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A seriedade disso é muito grande, queridos. Por isso a Bíblia nos ensina, não fale mal. Meus irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas alguém que a julga. Essa lei aí que o apóstolo Tiago fala é a lei da liberdade em Cristo, a lei do evangelho em Cristo. Amém, queridos? Ele continua, o apóstolo então nos ensina, como é que a gente pode preservar a unidade, além de orar, além de não falar mal dos irmãos, congregando. A gente precisa congregar. E aqui nós congregamos de duas maneiras. Nós congregamos no templo e nós congregamos nas células que acontecem nas casas. A célula pode acontecer numa casa, a célula pode acontecer em um colégio, a célula pode acontecer em uma loja. Ou seja, desde que seja um ambiente propício para um pequeno grupo, de até 12, 15 pessoas no máximo. Amém? Então, e nós congregamos também no templo maior. A Bíblia nos ensina a importância de congregar. Em Salmos 84:10, a Bíblia diz que um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém? Então olha que a Bíblia nos ensina. Salmo 84:10, né? Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Eu prefiro estar na porta da casa de Deus do que estar em qualquer outro lugar, do que estar na tenda da impiedade. Na versão mensagem diz assim, eu prefiro estar
na porta do templo do que habitar nos palácios do pecado. Um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Olha que tremendo isso. Um dia que você se reúne como cristão no templo ou na sua célula, um dia que você está ali, vale por 1000 dias. Irmãos, é 1000 dias. Eu quero profetizar que um dia na casa do Senhor é 1000 dias de conquista na sua vida. Um dia na casa do Senhor, um dia reunido como igreja, seja no templo maior, ou seja na célula, é como 1000 dias de conquista, 1000 dias de vitória, 1000 dias de bênção, 1000 dias de desatar de Deus sobre a sua vida, de favor de Deus, de graça do Senhor. Então congregar é extremamente importante para a comunhão. Hebreus 10, 25, a Bíblia diz: não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando e exortando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando o dia. Não deixando de congregar. Então a Bíblia nos ensina que nós não podemos deixar a congregação. Nós não podemos perder o hábito de congregar, de nos reunir como igreja. Atos 5,42, a Bíblia diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias no templo e nas casas, no templo e nas casas, no templo e nas casas. Era essa a prática da igreja primitiva. Eles se reuniam no templo para adorar, para grandes celebrações, mas se reunia também em pequenos grupos, nos lares, nas células, para comunhão, para edificação, para a comunhão. Amém, meus amados? Então nós precisamos entender que não pode haver comunhão se a gente não congregar. Imagine, se a gente tira, por mais incandescente e vivo que esteja um fogo, você tem aquelas lenhas ali no fogo, se você tira uma lenha do fogo, o que vai acontecer? Vai apagar. Aquela lenha vai apagar. Então, para a lenha estar acesa, ela precisa estar junto com as demais brasas. Então você é essa lenha de Deus. Você tem que estar junto com os demais irmãos para estar aceso. Ah, não, eu não preciso de igreja não, eu fico em casa mesmo. Não é, isso não é bíblico, queridos. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina que nós precisamos congregar. Às vezes a gente se chateia com o irmão por uma situação ou outra e a gente, não quero ir para a igreja. Não pode. É assim mesmo. A Bíblia nos ensina que o ferro afia o outro ferro. É no meio dessas situações que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente amadurece. Quando há um conflito, Deus está ensinando você a amar, a perdoar, a ser tolerante, a andar a segunda milha, a vencer o seu orgulho. Vocês estão entendendo, queridos? Então é quando tem situações assim que a gente aprende. Por isso que a gente não pode abandonar a congregação, nem quando há situações de conflitos. Nós precisamos estar firmes, congregando, seja no templo, seja na célula. Amém, meus amados? Outra coisa que é importante para preservar a unidade, a união, servir os nossos irmãos com os nossos dons, com os nossos talentos e com aquilo que nós possuímos. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,10: servindo uns aos outros conforme o dom que recebeu de Deus. Então, nós servimos o nosso irmão com o nosso dom. Qual é o dom que você tem? Esse dom que Deus te deu, seja ele qual for, é para servir no reino de Deus, para abençoar o seu irmão, para abençoar a vida de alguém. Como é que nós mantemos a unidade? Quando nós pegamos também o nosso dom e semeamos na vida de outro, abençoamos outro com o nosso dom, servindo o nosso irmão com o nosso dom. Amém, amados? Então nós precisamos servir com os dons que Deus nos deu. 1 Pedro 4,10, acharam aí? Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Quais são as suas habilidades? O que você sabe fazer? Quais são os seus talentos? Queridos,
você não tem apenas um dom, você não tem apenas uma habilidade. Deus colocou em você muitos dons, Deus colocou em você muitas habilidades, Deus colocou em você muitos talentos. Você precisa pegar tudo isso que Deus te deu, de dons, talentos, habilidades e recursos, e usar para abençoar alguém, e usar para servir alguém. Amém? Por exemplo, de repente você é uma pessoa que gosta de falar, uma pessoa para frente, comunicativa. Isso é um dom. Você pode usar isso, como eu falei, para ser um instrumento do mal, ou você pode usar isso para ser um instrumento de bênção. Então, se você é uma pessoa comunicativa, fala bastante, usa isso para abençoar alguém com a palavra de Deus, para semear a vida de Deus na vida das pessoas. Porque, como eu falei no tópico anterior, a sua língua e a minha língua, ela pode ser incendiada ou pelo fogo do Espírito Santo ou pelo fogo do inferno. A decisão é nossa. Diga assim: eu decido que a minha língua será incendiada com fogo do Espírito Santo. Com fogo do Espírito Santo. Como no dia de Pentecoste, o Espírito veio sobre eles como uma chama de... A Bíblia diz, como uma língua de fogo sobre eles. E eles começaram a falar em outras línguas. Daqui a pouco Pedro começou a pregar. A língua de Pedro está incendiada com o fogo do Espírito Santo. 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Amém, meus amados? Amém? Então nós podemos fazer isso também. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Qual é a sua habilidade? O que há no seu coração? Use isso para abençoar alguém. Use isso para abençoar a vida dos seus irmãos. Porque todas as vezes, irmãos, escute isso, que nós guardamos o nosso dom, nós estamos roubando alguém de ser abençoado. Deus me deu o dom do ensino, da pregação da palavra. Se eu guardar isso para mim, eu estou roubando você de ser abençoado. Sim ou não? Porque semana após semana, você vem aqui e você é nutrido, você é alimentado, você é abençoado pela palavra de Deus. Mas se eu guardo esse dom para mim, e eu não o distribuo, eu não dou, eu não abençoo ninguém, eu estou roubando vocês de um direito que vocês têm de ser abençoados através do meu dom. Então você também tem um dom. E você pega esse dom e usa para abençoar alguém. Dom talvez de trabalhar com crianças, dom na área de ornamentação, dom na área de comunicação, na área da música, na área do serviço, seja o que for. Eu não posso nem citar aqui porque são milhares. Todos vocês têm muitos, não apenas um, mas têm muitos dons, muitas habilidades e muitos talentos. Ninguém tem apenas um dom. Todos têm muitos dons, talentos e habilidades. E você precisa dia a dia refinar esse dom para doá-lo para alguém, para servir alguém. É assim que nós temos comunhão também. Amém? Temos comunhão quando nós estamos juntos compartilhando, como eu falei, na célula, os estudos, a palavra do Senhor, né? Esse é o nível de comunhão. Quando nós estamos dispostos a servir, comunhão do serviço, como citei agora, mas existe um nível ainda mais profundo, que é quando nós estamos compartilhando do sofrimento, quando nós somos compassivos, o nosso coração é cheio de compaixão, e nós somos cheios de compaixão, isso é chamado na psicologia de empatia, e nós nos solidarizamos com o sofrimento alheio, como se fosse o nosso próprio sofrimento. Nós fazemos qualquer coisa que tiver ao nosso alcance para ajudar aquela pessoa no sofrimento que ela está enfrentando. Esse é o nível mais profundo de comunhão. Então nós precisamos desenvolver isso. Amém, queridos? Como igreja nós precisamos. E aí, nós precisamos entender que o corpo de Cristo, ele é um conjunto de muitas pequenas células. Assim como o nosso corpo humano é um conjunto de muitas células, bilhões de células. Eu não sei precisar agora quantas células existem no nosso corpo humano, mas eu acredito que na casa dos bilhões de células formam o nosso corpo. Todo o nosso corpo é formado de célula por célula. Então, nós precisamos entender que assim também é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por muitas pequenas células. Amém? Posso estar entendendo? Comunhão, unidade. E Paulo conclui dizendo o seguinte, no verso 4 a 6, ele nos dá um exemplo de unidade no reino de Deus. E ele diz que esses exemplos de unidade são a razão para nos mantermos unidos no reino de Deus. Ele diz no verso 4 a verso 6, né? Um só corpo, um
um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Olha lá, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Então observe, nós temos aqui 7 realidades de unidade. 7 realidades de unidade, né? Primeiro, um só corpo. Diz um só corpo, que é o corpo de Cristo. A igreja é uma. A igreja é uma. Uma só fé. Um só batismo. Um só batismo. Que é o batismo no corpo de Cristo. Quando você teve um encontro com Cristo, o Espírito Santo batizou você no corpo de Cristo. Um só batismo. Uma só esperança da vossa vocação. Amém? Um só Deus e Pai, que é Senhor de todos. Um só Senhor, que é Cristo. Enfim, são 7 realidades que ele trabalha aí. 7. E cada uma dessas realidades, elas se tornam para a gente a base da unidade da igreja. Assim como essas 7 realidades de unidade espiritual, que Paulo fala aí, ela se torna uma base, um fundamento para a nossa unidade, queridos. Amém? Para a nossa unidade. Então, olha que interessante, queridos. Se no corpo de Cristo, se no corpo humano tem 10 trilhões de células, quantas células há no corpo de Cristo? Então existem, milhões ou trilhões de células no corpo de Cristo espalhado pelo mundo fora, formando o corpo de Cristo. Então, quando você está na sua célula, essa célula pode ser pequenininha, mas ela é parte do corpo de Cristo. Assim como a nossa célula é parte do nosso corpo. E ela é tão importante, tão vital. Amém, amados? Amém? Então nós precisamos entender isso. Unidade na igreja, ela é necessária para o crescimento, para a maturidade, para a restauração, para as bênçãos de Deus fluir no corpo, para a bênção de Deus fluir na nossa própria vida, para a nossa bênção de Deus fluir na nossa própria vida, né? Eu estava ouvindo uma palavra hoje à tarde com a pastora, sobre perdão, pastor Hernandes Dias Lopes, muito boa palavra, e ele falando da importância de perdoarmos para termos saúde física, né? Eu achei aquilo tremendo. Então assim, é necessário que a gente tenha essa comunhão até para o nosso bem-estar. O bem-estar da igreja como um todo, e o nosso bem-estar pessoal, físico, emocional e espiritual. Amém, queridos? Então é necessário. E aí é um exercício. Todos nós precisamos nos exercitar na comunhão, nos exercitar no amor e nos exercitar no perdão. Diga glória a Deus se você está entendendo. Diga para o seu irmão, para que o mundo creia que Jesus é o enviado do Pai. Amém? Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua casa, que você experimente essa unidade no corpo de Cristo como igreja, na sua célula, você que está aí na célula, está liderando uma célula ou está frequentando a célula, que na sua célula haja muita comunhão verdadeira, unidade, companheirismo, amor verdadeiro, e que haja unidade na sua casa, que haja unidade na sua família, que haja unidade no seu lar, em nome de Jesus, no seu casamento, com os seus filhos, os filhos com os pais, unidade no seu lar, que a sua casa experimente essa unidade gerada pelo Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus de Nazaré. Fique de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus.